Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a segunda videoaula da disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um componente curricular do programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP. Um trabalho que eu tenho a maior alegria, a maior honra de realizar juntamente com todas e todos vocês e com os meus amigos, o professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o tema desta videoaula é Emergência do Currículo Cultural da Educação Física. Ela tem como objetivo contextualizar as condições de emergência do currículo cultural da educação física, mas somente a assistência à videoaula não é suficiente. É fundamental que você também faça a leitura da bibliografia indicada para esta semana e que você também participe da aula remota, ocasião em que desenvolveremos uma discussão a esse respeito. Muito bem, antes de avançar, é sempre prudente lembrar a todas e todos que currículo cultural da educação física, ou educação física cultural, ou pedagogia cultural, ou educação física culturalmente orientada, não é uma exclusividade do grupo de pesquisas situado na Faculdade de Educação, tampouco do grupo de pesquisa situado na Faculdade de Educação Física da Unicamp e tampouco do grupo de pesquisa situado na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muitas outras propostas vigentes, muitas outras propostas têm sido experimentadas, têm sido discutidas, têm sido pesquisadas pelo Brasil afora e que também podem ser chamadas e também se autodenominam perspectivas culturais da educação física. Então, dito isto, é sempre importante lembrar que nós aqui nos ateremos, nesta disciplina, nós nos ateremos àquele trabalho que vem sendo realizado no âmbito destes três grupos de pesquisa e aquele trabalho que vem sendo realizado principalmente nas escolas cujos professoras e professores dialogam com estes mesmos referenciais. Bom, quais eram ou quais foram e continuam sendo as condições de contorno que permitiram a emergência do currículo cultural da educação física na passagem do século XX para o século XXI. Mais especificamente, lá em 2004, quando esse grupo de pessoas se reúne e começa a pensar nessas questões. Então, em primeiro lugar, esse grupo e todos aqueles que eu já mencionei e que vêm trabalhando com essas perspectivas culturais entendem que vivemos um outro momento e a sintonia com uma bagagem importante da literatura, vivemos um outro momento histórico chamado pós-modernidade, que é radicalmente diferente do seu momento anterior chamado modernidade. Também vivemos um momento em que a forma de gestão da vida pública, que o modo como todos nós nos relacionamos com as coisas do mundo, está atravessado por uma racionalidade técnica neoliberal. Então, esta tal racionalidade neoliberal, ela não é exclusividade da situação econômica mais ampla, mas ela está entranhada e ela nos leva a agir de determinadas maneiras, como vocês bem viram na bibliografia sugerida. Nós também vivemos um momento bem específico da globalização, muito embora ela tenha iniciado já com os deslocamentos de pessoas ou de grupos de pessoas ao redor do globo, há muitos séculos atrás, mas nós vivemos essa radicalização da globalização graças principalmente à circulação dos capitais, à circulação da cultura, à potência que as tecnologias digitais de informação e comunicação elas desfrutam, essa potência que elas desfrutam, e a esta questão tão surpreendente que torna possível, por exemplo, que esta videoaula gravada numa determinada cidade, numa determinada casa no nosso país, ela possa ser acessada
segundos depois da sua publicação, ela possa ser acessada por pessoas que estão em outros lugares do globo. Então, esta perspectiva da globalização, ela faz circular as culturas de várias maneiras e ela faz circular também tudo aquilo que nós entendemos como cultura corporal, só para fazer uma relação com o nosso objeto, né, de estudo. Nós também vivemos um momento muito marcado pela desigualdade, ou seja, nós temos assistido a uma concentração de renda cada vez mais, digamos assim, ofensiva, e ao mesmo tempo, né, que essa renda se concentra, nós temos milhões de pessoas ou bilhões de pessoas alijados das condições mínimas e de uma vida digna. Então, esta questão ela preocupa sobremaneira porque ela alcança a todas e todos indiferentemente. É evidente que aqueles que estão em condições de vantagem talvez pensem que isso os toca ou as toca menos, mas não é bem assim. Todas as pessoas são tocadas pela desigualdade de várias maneiras. E também enfrentamos, graças à globalização, graças às inúmeras diásporas, graças às tecnologias digitais de informação e comunicação, enfrentamos um contexto multicultural. Qualquer sala de aula, qualquer escola, qualquer comunidade, qualquer grupo, hoje está atravessado por referenciais, visões de mundo, significados que foram produzidos, cultivados e que são muito aprazíveis em outros grupos. Então é isto que configura qualquer sala de aula como uma sala de aula multicultural. Agora mesmo, várias pessoas que estão frequentando o nosso curso e participando dessas discussões pensam sobre as coisas do mundo de maneira diferente. O que caracteriza o nosso grupo, muito embora todos sejamos educadoras e educadores, todos sejamos, muito provavelmente, todos sejamos brasileiras e brasileiros, apesar disso, nós entendemos as coisas do mundo de forma diferente, nós significamos as coisas do mundo de forma diferente, isso que nos torna um grupo multicultural. Bom, e o que estava disponível em língua portuguesa na passagem do século XX para o século XXI e que oferece respostas ou oferece explicações para esta sociedade que nós acabamos de caracterizar. Uma sociedade pós-moderna, multicultural, globalizada, profundamente desigual. Ou seja, quais são as teorias que nos ajudam a entender essa sociedade, quais são as teorias que nos habilitam a intervir nesta sociedade. E essas teorias vêm sendo produzidas, né, com muita evidência a partir dos anos 80, com muita força nos anos 90, e elas adentram o século XXI, cada vez mais disseminadas, num primeiro momento no ambiente acadêmico e depois, em um segundo momento, na sociedade como um todo. Então, hoje nós percebemos políticas, práticas sociais, formas de ver o mundo, produções que são produções científicas e não científicas, muito influenciadas pelos conceitos, pelas ideias, pelos posicionamentos que são aí cultivados por inúmeras autoras e autores de todos os continentes, de todos os países, não estou exagerando, mas de todos os continentes com certeza, e que se alinham a estas teorias identificadas por vários pesquisadores e pesquisadoras como teorias pós-críticas e que nós, como somos estudiosos e estudiosas das questões curriculares, nós vamos dizer teorias pós-críticas do currículo. Então, esta classificação aparece num primeiro momento nas obras de Tomás Tadeu da Silva, mas depois ela é apropriada por outras pesquisadoras e pesquisadores dos grupos que têm tido espaço nos encontros da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, de pós-graduação em educação, que é a ANPED. Então, são os autores e autoras que têm trabalhado pensando a educação, pensando a sociedade, pensando a intervenção na sociedade, a partir dos estudos culturais, do multiculturalismo crítico, do pós-modernismo, do pós-estruturalismo, do pós-colonialismo, dos estudos de gênero, da teoria queer e daquele conjunto mais amplo que, para alguns
engloba inclusive o pós-estruturalismo, mas é um conjunto mais amplo de reflexões e análises chamado Filosofias da Diferença. Então, como vocês bem leram na bibliografia sugerida para esta semana, para esta discussão, num primeiro momento, o grupo inicial que se reunia lá na Faculdade de Educação, presencialmente, a cada 15 dias, num primeiro momento, ele começa a se apropriar das contribuições, das análises, dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. Se, por um lado, os estudos culturais nos ajudavam a entender essas noções tão importantes da identidade e da diferença, e o multiculturalismo crítico também contribuía para a compreensão das noções de identidade e diferença, mas de uma outra perspectiva. Se os estudos culturais nos ajudavam a entender as práticas corporais como textos da cultura, nos ajudavam a ressignificar a noção de cultura corporal, nos ajudavam a pensar na não existência de uma alta cultura, de uma baixa cultura. Por outro lado, o multiculturalismo crítico nos empoderava enquanto intervenção política na valorização das práticas corporais produzidas pelos grupos minoritários, da preocupação em desenvolver experiências pedagógicas que nos fizessem, juntamente com as e os estudantes, compreendermos todas e todos juntos por que certas práticas corporais e certas pessoas que delas participam são produzidas de forma negativa, enquanto outras são produzidas de forma positiva, digamos assim, enquanto umas são negadas, as outras são afirmadas. Ou seja, enquanto os estudos culturais contribuíram de uma certa maneira para a gente pensar as práticas pedagógicas, o multiculturalismo crítico contribuiu de uma outra maneira para também pensarmos as práticas pedagógicas. Pois bem, estas professoras e estes professores começam a fazer uma coisa que é muito importante. Como pensar a prática pedagógica, como realizar a prática pedagógica da educação física a partir das contribuições dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. E eis que essas experiências começam a acontecer. Com o passar do tempo, essas experiências se ampliaram no sentido de incorporar não só as contribuições dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico, mas também as contribuições destes outros campos teóricos, aí classificados por algumas autoras e alguns autores de teorias pós-críticas. Então é isto que nos habilita, nos autoriza a dizer que o currículo cultural da educação física pode ser também tomado como um currículo pós-crítico da educação física, na medida em que as teorias pós-críticas do currículo são campos teóricos que inspiram professoras e professores a organizar e desenvolver as suas práticas pedagógicas. É nesse sentido que nós tomamos os campos teóricos como referenciais, como influências importantes para pensar as práticas pedagógicas e não como base e tampouco como fundamento, porque as teorias pós-críticas elas são em si mesmas antifundacionalistas. Muito bem. E aí, o que há de singular nas teorias pós-críticas que, uma vez influenciando o professor e a professora, gera mudanças na prática pedagógica. Em primeiro lugar, a compreensão de cultura. Enquanto outros referenciais trabalham com uma visão mais antropológica da cultura, a compreensão de cultura dos estudos culturais é um campo de disputas pela validação de significados. É tudo aquilo, sim, que vinha sendo dito a respeito de cultura, mas principalmente um campo de disputas pela validação de significados, evidentemente atravessado por relações de poder. Então, não existe, nesse sentido, uma cultura alta, uma cultura baixa. O que há é uma forma de produzir a cultura de um determinado grupo como cultura alta e uma forma de produzir a cultura de outro grupo como cultura baixa. E nós aqui estamos, evidentemente, pensando nos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, porque no seu surgimento os estudos culturais estavam muito influenciados pelo marxismo. Bom, uma outra singularidade que aproxima esses campos teóricos que nós mencionamos é a função atribuída à linguagem, e bastante influenciado pelo pós-estruturalismo, bastante influenciado pelas filosofias da diferença. Nós vamos dizer que a linguagem não é mais tomada como uma maneira de representar a realidade, mas sim uma maneira de produzir as coisas do mundo, uma maneira de produzir a realidade. Aprofundaremos essa discussão
nas próximas semanas, aí ao longo do semestre. Uma outra singularidade que aproxima esses campos teóricos que inspiram professoras e professores a pensar suas práticas pedagógicas é a noção de identidade e diferença. E nos trabalhos que vocês acessarão, ou já nos trabalhos que vocês acessaram, e nos relatos de experiência, e nas práticas pedagógicas, e nos artigos, e nas dissertações, e nas teses, vocês percebem que, ora, alguns trabalhos se apropriam da noção de diferença dos estudos culturais, ora, alguns trabalhos se apropriam, fazem uso, mobilizam a noção de diferença do multiculturalismo crítico. Os estudos culturais trabalham com uma noção de diferença mais próxima ao pós-estruturalismo, o multiculturalismo crítico trabalha com uma noção de diferença mais próxima ao pós-colonialismo. Teremos mais oportunidades de aprofundar essa discussão ao longo do semestre. E, por último, poderíamos fazer uma lista maior do que essa, por enquanto ficaremos por aqui. Por último, uma noção importante que aproxima aqueles campos teóricos e que nos permite olhar para as práticas pedagógicas de uma determinada maneira é a concepção de conhecimento. Na perspectiva cultural da educação física, a concepção de conhecimento que foi extraída das teorias pós é o resultado de encontros de perspectivas, de visões, de significações diferentes. Ou seja, conhecimento é tudo aquilo que diz respeito às coisas do mundo, conhecimento são as várias formas de fazer as práticas pedagógicas, conhecimento é tudo aquilo que se diz e se pensa sobre várias formas de fazer as práticas culturais, conhecimento é tudo aquilo que se diz e se pensa a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam. Então, duas crianças brincando não só estão colocando conhecimentos em circulação, como também estão produzindo conhecimentos. Então, as maneiras como todos os grupos sociais produzem as suas práticas corporais e os significados que atribuem a elas e às pessoas que delas participam são conhecimentos a respeito das práticas corporais e que, portanto, são transformados em conteúdos na perspectiva cultural da educação física. Então, por aí, e vamos ficar somente por aqui, ou seja, por aí vocês já podem entender que a noção de conhecimento é muito mais ampla. Todo e qualquer conhecimento está atravessado por relações de poder, todo e qualquer conhecimento é resultado desse choque entre perspectivas distintas a respeito das coisas do mundo. Bom, de forma muitíssimo resumida, nós podemos dizer que o currículo cultural da educação física, ao menos nas perspectivas trabalhadas nos grupos da Unicamp, da Federal de Juiz de Fora e da Faculdade de Educação da USP, ele emerge dessa maneira. Professoras e professores produzem, a partir desses campos de inspiração, produzem outras formas de fazer a educação física, ou seja, vão produzindo isso nas escolas, nas experiências na educação infantil, nos anos iniciais, no fundamental, nos anos finais do fundamental, no ensino médio, na educação regular, na modalidade regular, ou seja, essas que eu descrevi, na modalidade de educação de jovens e adultos, e na modalidade profissionalizante. Há também uma experiência de educação quilombola realizada na comunidade do Mata Cavalo, em Mato Grosso, e que está documentada, vocês acessam no site do grupo. Então, nós temos aí experiências, um acúmulo muito grande de experiências, de experimentos, podemos dizer assim, e cada qual ao seu modo, cada qual do seu jeito, cada professor, cada professora, elaborando, criando, artistando o currículo cultural alinhada àquilo que lá está, a realidade que é produzida no momento da realização da prática. Bom, então a perspectiva cultural ela começa acontecendo. Ela não começa sendo teorizada, ela começa acontecendo. Na medida em que ela foi acontecendo, na medida em que as experiências foram partilhadas, foram analisadas, foram discutidas, e essa é uma prática cultivada pelos grupos de pesquisa que nós já mencionamos, elas passam a ser objeto de pesquisas, essas experiências, elas passam a ser analisadas através de vários métodos,
cartografias, observações participantes, pesquisação, entrevista narrativa, etnografia pós-crítica. Ou seja, há várias perspectivas, há vários métodos, há várias formas de pensar, perdão, há várias formas de investigar o currículo cultural, e é justamente o registro destas pesquisas, ou seja, quando você tem um artigo, uma dissertação, uma tese, uma comunicação num congresso, nada mais é do que um registro de uma pesquisa, você relata lá como que você realizou essa pesquisa, ou seja, na medida em que os registros destas pesquisas, somados aos registros das experiências, ou seja, os relatos da experiência, é que você se dá conta que tem início uma produção discursiva mais organizada, mais sistematizada sobre o currículo cultural. E, claro, os vídeos de práticas pedagógicas, os vídeos como esta, né, esta videoaula, os vídeos que estão aí anunciando o currículo cultural, anunciando as formas de fazer, as suas teorias de inspiração, as suas características, etc. Ou seja, tudo isso ajuda a fazer uma produção discursiva a respeito do currículo cultural. E estas pesquisas e estas palestras e estes artigos, estas comunicações, etc., passam a descrever os princípios atualmente chamados de princípios ético-políticos do currículo cultural e passam a descrever também os encaminhamentos pedagógicos ou as situações didáticas, tudo isso que nós estudaremos ao longo deste semestre. Além dos princípios ético-políticos e das situações didáticas, dos encaminhamentos pedagógicos, nós também temos uma série de pesquisas e uma série de práticas pedagógicas relatadas que passam a identificar certas especificidades. Então, a noção de tematização, a noção de problematização, a noção de conhecimento, a noção de aprendizagem, a noção de desconstrução, a noção de conteúdo, ou seja, então o currículo cultural hoje, a literatura do currículo cultural, ela não apresenta exclusivamente a noção de princípio e a noção de encaminhamento pedagógico. Ela é muito mais ampla, muito mais, digamos assim, densa, porque ela vem teorizando, a literatura do currículo cultural vem teorizando também sobre as singularidades do currículo cultural. Então é esse conjunto de princípios, de encaminhamentos pedagógicos e todas as suas nuances, todas as suas singularidades, que nos permite dizer que hoje há uma teoria curricular cultural da educação física. Pois bem, então, entendemos que esta videoaula permitiu um panorama sobre esse processo de emergência do currículo cultural. Nós queremos ressaltar que o currículo cultural não é exclusivamente aquilo que se faz, mas é também e principalmente a maneira como eu narro aquilo que eu estou fazendo. Toda essa discussão a respeito do currículo cultural, ela vai ajudando a produzir o currículo cultural. Toda essa maneira de conceber a educação física, ela entra em circulação através da linguagem, através dos variados textos que circulam sobre a perspectiva cultural da educação física. Então, eu fiz questão de enfatizar textos, ou seja, texto é um vídeo, texto é uma explicação, texto é uma conversa, texto é tudo aquilo que pode ser utilizado como suporte para divulgar um conjunto de ideias, um conjunto de posicionamentos, uma prática de enunciação, uma prática discursiva. Então, ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima quinta-feira à noite. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá.